Olá, sou Pedro Afonso, monitor da matéria Anatomia 3 do curso Medicina na Universidade Federal Fluminense e hoje falaremos um pouco sobre a formação do plexo braquial. Para melhor entendermos essa formação, analisaremos primeiro a formação dos nervos espinais, vistos que os termos ramos e raízes causam um pouco de confusão no início. Percebam então, aqui temos um desenho esquemático da medula e da formação dos nervos espinais. Percebam que da medula saem duas raízes, a raiz ventral e a raiz dorsal, que se juntam para formar o nervo espinal. Então, aqui a nível entre a medula e o nervo temos as raízes, enquanto o nervo se ramifica em dois ramos, um ramo ventral e um ramo dorsal. Os ramos dorsais são um pouco menos voluminosos e vão para a musculatura do dorso e a inervação sensitiva do dorso, enquanto os ramos ventrais vão ser um pouco mais voluminosos e no caso das raízes de C5, C6, C7, C8 e T1 vão formar o plexo braquial, que nada mais é plexo que um conjunto, uma troca de fibras para formar uma unidade coesa de inervação do membro superior. Então, vamos passar então para a análise de como esse plexo é formado a partir das raízes nervosas, das raízes ventrais dos nervos espinais C5, C6, C7, C8 e T1. Vale ressaltar antes de começarmos que esse plexo pode ser pré-fixado, uma contribuição de C4 e, portanto, contribuição diminuída de T1, ou pós-fixado, onde existe uma contribuição de T2 que minimiza um pouco a contribuição de C5. Bom, tendo dito isso, vamos analisar então como se forma a estrutura dos troncos, que são a primeira estrutura depois dos ramos ventrais dos nervos espinais. Vamos perceber então que é basicamente um sistema de duplas. C5 e C6 se unem numa dupla para formar o tronco superior. Então, C5 e C6 formam o tronco superior. C7 continua sozinho, o ramo ventral do nervo espinal C7, formando o tronco médio. Enquanto C8 e T1 formam uma dupla, formando, portanto, o tronco inferior. Então, percebam, o ramo ventral de C7 é o único que continua sozinho no caso dos troncos, tá? Então, C5 e C6 se juntam para formar o tronco superior, C8 e T1 se juntam para formar o tronco inferior. Claro que aqui a gente está falando especificamente a gente fala informalmente de se juntam, mas a gente tem que falar que é o ramo ventral do nervo espinal, C5, C6, C7, C8 e T1. Então, sempre que a gente falar os nervos C5 e C6 se juntam, a gente está se referindo aos ramos ventrais, vale ressaltar isso, porque é algo realmente importante nessa parte. Bom, depois dos troncos, temos a formação dos fascículos. Mas antes disso, vamos abordar aqui na peça, achar essas raízes, mostrar para vocês como é que se identificam essas raízes e como é que se identificam esses troncos. Percebam aqui que podemos facilmente visualizar os ramos ventrais dos nervos espinais C5, C6, C7, C8 e T1, nessa peça sem pré-fixação e nem pós-fixação. Esse é um plexo braquial no seu formato normal, ou mais comum, no caso. Então, observemos aqui que C5 e C6 logo se juntam. Então, aqui conseguimos identificar facilmente a estrutura do tronco superior. Percebam que C7 continua sozinho, formando essa estrutura do tronco médio. E C8 e T1 se juntam para formar o tronco inferior. Tá? Bom, continuando em termos de formação, nós vamos observar que os troncos bifurcam em um ramo anterior e um ramo posterior. Então, desenharei os ramos anteriores com a cor amarela e os ramos posteriores com a cor branca. Então, teremos um ramo anterior de C5, um ramo anterior um ramo anterior do tronco superior, um ramo anterior do tronco médio e um ramo anterior do tronco inferior. E teremos um ramo inferior do tronco superior, um ramo inferior do tronco médio e um ramo inferior um ramo posterior do tronco inferior, tá? Então, vamos Bom, repetindo então, percebam, em amarelo nós temos os ramos anteriores dos troncos.
tá? Então vamos perceber aqui que nós temos um ramo anterior do tronco superior, um ramo anterior do tronco médio e um ramo anterior do tronco inferior. Enquanto em branco temos os ramos posteriores desses mesmos troncos, tá? Então, em branco temos os ramos posteriores do tronco superior, tronco médio e tronco inferior. Percebam que todos eles bifurcam em um ramo anterior e um ramo posterior para a formação dos fascículos. Os fascículos estão organizados em volta do órgão eixo da axila, que seria a artéria axilar. E, portanto, nós podemos formá-los recebem o nome em relação à sua posição, recebem seu nome de acordo com sua posição relativa com a artéria axilar. Então percebam aqui, os fascículos que teremos são fascículo lateral, que é formado pelas subdivisões anteriores do tronco superior e do tronco médio, tá? Então, fascículo lateral formado pelos ramos anteriores dos troncos superior e médio e um fascículo medial formado exclusivamente pelo ramo anterior do tronco inferior. Enquanto isso, os três troncos posteriores se unem para formar o fascículo posterior. Lembrando que esses nomes, novamente, lateral, posterior e medial, são em relação à posição da artéria axilar. Bom, nós vamos notar no plexo braquial que existem ramos que saem das raízes, dos troncos, existem nervos ou ramos colaterais que saem das raízes, dos troncos e dos fascículos, que serão melhor abordados em seguida. Bom, após ter estudado a formação do plexo braquial, vamos dar uma olhada nos nervos que saem dele. Então, o que inervam e da onde saem. Começaremos então com os nervos das raízes. Mostraremos aqui nessa peça. Observem que nessa peça nós não conseguimos ver as raízes, os ramos ventrais dos nervos espinais. E vejam também que aqui a preservação dos músculos escaleno anterior e escaleno médio. Então observamos o plexo braquial transitando nessa área que chamamos de hiato interescalênico, tá? Aqui estamos a nível mais ou menos de tronco e subdivisões de tronco, mas mais ou menos nessa parte, mais distalmente na axila, observamos então a artéria axilar e a formação dos fascículos em volta dela. Então, o fascículo lateral, o fascículo medial e o fascículo posterior. Bom, vamos então para os nervos que saem das raízes, que é principalmente C5, tá? Vamos observar o nervo, aqui não muito visível, mas o nervo... Subclávio, sim, o nervo para o músculo subclávio, que já foi mencionado na aula de região peitoral e vai para esse músculo aqui, o músculo subclávio. Então, de C5 sai o nervo para o músculo subclávio. Vale ressaltar que nessa peça não estão muito visíveis os ramos ventrais dos nervos espinais. Então, teremos um pouco de dificuldade para mostrar para vocês alguns deles. Mas observem também que de C3, C4 e C5, então C3 e C4 que não fazem parte do plexo braquial, C5 que faz, sai um nervo chamado nervo frênico, tá? Que é marcado por sua posição em relação ao escaleno anterior. Percebam que o nervo frênico passa anteriormente ao escaleno anterior e descende em direção ao tórax, tendo algum tipo de função na inervação motora no diafragma, tá? Além dele, também temos o nervo torácico longo, que já foi mostrado durante a aula de região peitoral e vai fazer a inervação do músculo serrátil anterior. Percebam aqui o nervo torácico longo, tá? Aqui rompido, mas percebam que ele sairia das raízes, dos ramos ventrais dos nervos espinais C5, C6 e C7, tá? Com isso, fechamos os ramos que saem das raízes. Agora veremos os ramos que saem dos troncos, que principalmente do tronco superior é o nervo dorsal da escápula.
Sim, do tronco superior sai o nervo dorsal da escápula. Aqui, ele é passível de ser visualizado, mas não de uma maneira muito clara, tá? Ele se dirige posteriormente, em direção, acompanhando a artéria dorsal da escápula, tá? Que é ramo da subclávia, e vai para a inervação dos romboides, aqui. Esse é o nervo dorsal da escápula. Vai para a inervação dos romboides e de alguns outros músculos que ficam próximos à borda medial da escápula. Bom, com isso fechamos também os ramos ou nervos que saem dos troncos, especificamente o tronco superior é o único tronco que tem um nervo saindo. Claro que também temos o nervo supraescapular, que também é um nervo que sai do tronco superior e também vai em direção posterior, atravessando pela incisura superior da escápula e fazendo a inervação dos dois músculos relativos à espinha da escápula, então supraespinal e infraespinal, tá? Então percebam aqui, o professor Rodrigo vai pinçar o nervo supraescapular. Percebam que ele é um nervo um pouco mais voluminoso, vai em direção posterior, vai passar ali pela incisura superior da escápula, inervar o músculo supraespinal e depois passar pela incisura espinoglenoidal para a inervação do músculo infraespinal, tá? Bom, com isso fechamos então os ramos dos troncos, os nervos dos troncos. Agora veremos então os nervos dos fascículos, que são divididos em dois tipos: os colaterais, que são principalmente musculares ou sensitivos, e os terminais. Bom, abordaremos melhor isso com o método mnemônico. Percebam então que, para auxiliar no estudo dos fascículos, nós podemos dividi-los nós podemos dividir os ramos terminais do fascículo lateral com o método mnemônico P, M, C, os ramos do fascículo posterior. Então, desenhar um pouco mais embaixo para vocês conseguirem ver melhor. Fascículo posterior. Nós temos o método mnemônico R, A, T, S, 2, rats, porque os ratos moram atrás da casa, tá? E, finalmente, para o fascículo medial, nós temos o método mnemônico PUC 3, visto que alunos de classe média vão para PUC. Então, deixa eu só desenhar isso aqui em amarelo para ficar mais fácil de vocês visualizarem que isso é do fascículo lateral, o PMC. Percebam então que, em termos de ramos colaterais, por assim dizer, que vão para a inervação cutânea ou para a inervação de músculo. No fascículo lateral, teremos o nervo peitoral lateral, que não é um dos ramos terminais, o nervo músculo cutâneo e a contribuição do fascículo lateral para o nervo mediano, que já vamos mostrar na peça. Observe. Então, pinçamos o fascículo lateral, certo? E aqui conseguimos observar logo de cara o nervo peitoral lateral. Percebam que o nervo peitoral lateral, ele se dirige ao músculo peitoral maior e o inerva, tá? É comum que ele tenha uma alça anastomótica com o nervo peitoral medial, que já discutiremos no fascículo medial. Mas percebam então, o nervo peitoral medial, aqui observamos o nervo músculo cutâneo. Eu sei que é o músculo cutâneo porque ele está saindo do fascículo lateral e percebam, ele penetra esse músculo chamado córaco braquial para a inervação motora da loja anterior do braço e também continua com um fator sensitivo no antebraço, que será melhor discutido posteriormente. E claro, aqui percebam a contribuição do fascículo lateral para o nervo mediano, tá? Então, temos esses três ramos principais do fascículo lateral, que são peitoral lateral, músculo cutâneo e contribuição para o nervo mediano. Bom, com isso, então, fechamos os ramos ou os nervos que saem do fascículo lateral. Continuaremos, então, com o fascículo medial. É mais fácil essa correlação por conta dessa alça anastomótica que a gente vai discutir agora. Mas, enfim, o fascículo medial apresenta como ramos de relevância o peitoral medial, o nervo ulnar e três nervos que se iniciam com C, que serão os nervos cutâneos medial do braço e do antebraço, então cutâneo medial do braço, cutâneo medial do antebraço, e a contribuição do fascículo medial para o nervo mediano, tá? Então, analisemos aqui na peça.
Conseguimos identificar facilmente o fascículo medial ao achar a artéria axilar e pinçar o fascículo que é medial a ela. Conseguimos perceber, então, logo o nervo peitoral medial. Percebam que o nervo peitoral medial, ao contrário do nervo peitoral lateral, ele não se dirige diretamente ao músculo peitoral. Ele primeiro se dirige ao músculo peitoral maior. Ele se dirige primeiro ao músculo peitoral menor, o perfura, inervando, e depois vai para o músculo peitoral maior. Percebem aqui? Esse é o nervo peitoral medial. É comum que exista uma alça anastomótica entre os dois, tá? De modo que a inervação dos músculos peitorais não tem essa divisão tão clara entre peitoral lateral e peitoral medial. Bom, o próximo nervo que discutiremos é o nervo ulnar. Percebam aqui que a partir do fascículo medial, conseguimos ver esse nervo aqui bem consideravelmente voluminoso, que é o nervo ulnar. Ele vai seguir um trajeto aqui pelo braço, passando aqui num canal existente entre o epicôndilo medial e o olecranon, tá? E seguir seu trajeto para o antebraço. No braço, ele não faz nenhuma inervação relevante, por assim dizer, mas ele tem bastante relevância na inervação motora e sensitiva, especialmente da mão e motora do antebraço. Bom, além do nervo ulnar, teremos aqueles 3 seios, que serão os cutâneos, aqui saindo de uma maneira um pouco diferente do fascículo medial, aparentemente juntos, os cutâneos medial do braço e o cutâneo medial do antebraço, tá? E também teremos essa contribuição do fascículo medial para o nervo mediano, que é esse nervo aqui. Então percebam que o nervo mediano é formado por uma contribuição do fascículo lateral e uma contribuição do fascículo medial. Percebam também que entre o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano e o nervo ulnar, a gente observa a formação de uma espécie de M, uma conformação bem característica desses 3 nervos, tá? Que se dá por conta dessas contribuições dos fascículos para a formação do nervo mediano. É de bastante importância porque nos permite achar facilmente esses 3 nervos que são de bastante importância no membro superior. Então, o nervo músculo cutâneo, a contribuição do fascículo lateral para o nervo mediano, a contribuição do fascículo medial para o nervo mediano e o próprio nervo mediano, claro, e o nervo ulnar formam esse M nervoso que é bem importante em termos de relações anatômicas, nos permite facilmente achar essas estruturas na peça cadavérica. Bom, por fim, temos o fascículo posterior. No fascículo posterior, que tem como método mnemônico HATS, nós observaremos o nervo radial, o nervo axilar, o nervo tóraco-dorsal e os 2 nervos subescapulares, inferior e superior. É interessante notar que esses métodos mnemônicos não seguem exatamente a ordem de saída dos nervos. Por exemplo, no caso do fascículo posterior, o nervo tóraco-dorsal sai entre os 2 nervos subescapulares. Então tomem cuidado com esses métodos mnemônicos, porque eles não são exatamente completos, eles só ajudam vocês a guardar os nomes, não necessariamente as posições relativas. Então, vamos mostrar aqui na peça, então, os nervos do fascículo posterior. Primeiro, identificaremos o fascículo posterior. Observem, a artéria axilar, deslocamos ela levemente para exibir o fascículo posterior, tá? Então, aguardem só um momento enquanto a gente acha um jeito melhor para mostrar para vocês. Bom, observamos então mais facilmente o fascículo posterior, agora que afastamos os fascículos medial e lateral e a artéria axilar. Percebam então que o fascículo posterior vai ter como ramos o nervo radial. Bom, vamos em ordem, que fica mais fácil. Vai ter como ramos os nervos subescapular superior, percebem aqui o nervo subescapular superior indo em direção ao músculo subescapular e inervando. Aqui o nervo axilar, percebam que eu sei que é o axilar por conta de sua relação com essa artéria aqui, a artéria circunflexa posterior do húmero. Percebam que os 2 penetram em um espaço específico, que nós vamos discutir melhor na aula sobre miologia, e penetram juntos. Então percebam que relações vasculonervosas ou relações anatômicas são bem importantes para achar esse tipo de nervo, tá? Esse tipo de estrutura. Percebam então aqui que a gente também observa o nervo subescapular inferior,
o nervo subescapular inferior, que vai em direção ao músculo subescapular, e vale ressaltar que ele manda um ramo para a inervação do músculo redondo menor, tá? E claro que a inervação do músculo redondo maior, enquanto a inervação do músculo redondo menor é dada por um ramo derivado do nervo axilar. Bom, com isso vimos então os nervos axilar, subescapular superior e subescapular inferior. Agora abordaremos o nervo radial e o nervo tóraco-dorsal. Observem que o nervo tóraco-dorsal é mais facilmente achado se nós formos diretamente para o seu alvo de inervação. Percebam aqui o músculo latíssimo do dorso e achamos facilmente o nervo tóraco-dorsal acompanhado da artéria tóraco-dorsal. Então, o nervo tóraco-dorsal acompanhado da artéria tóraco-dorsal. Percebam aqui o nervo tóraco-dorsal saindo do fascículo posterior, tá? Junto com a artéria tóraco-dorsal fazem parte do pedículo vascular nervoso do músculo latíssimo do dorso, então inervação do grande dorsal. E por último, observaremos o nervo radial. Percebam que o fascículo posterior, após dar todos esses ramos, basicamente se continua como o nervo radial. Percebam aqui, ó, o nervo radial, que é acompanhado aqui por essa artéria, a artéria braquial profunda. Percebam que nesse caso é um pouco fina, mas às vezes é mais calibrosa que isso. E percebam que o nervo radial, então, acompanhado por essa artéria braquial profunda, vamos também penetrar outro espaço especial chamado hiato tricipital, ou hiato triangular, que nós vamos discutir melhor na aula de miologia, e vão atravessar de medial a lateral o braço em sua face posterior. Inclusive o nervo radial é muito importante na inervação da face posterior, tanto muscular quanto sensitiva, de todo o antebraço, braço, e tem uma contribuição na mão. Bom, com isso fechamos formação do plexo braquial e seus principais nervos.